Muito bem, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos juntos e eu queria dividir com todos vocês uma experiência que eu tive nesses últimos dias. Fui interpelado por alguém, uma senhora da igreja, e me fez a seguinte pergunta: Pastor Olívio, será mesmo que as nossas autoridades querem resolver o problema da igreja? Essa foi a pergunta dessa senhora. Uma senhora de idade, uma senhora já vivida. Pastor, será mesmo que as nossas autoridades querem resolver o problema da igreja? Eu perguntei, olhei para ele e perguntei para ela: por que essa pergunta, dona? Ela disse: pastor, o problema da igreja é um problema simples de se resolver. Simples de se resolver. Até um profissional mais inexperiente, seja da justiça, seja funcionário do INAD ou do Ministério da Cultura, teria a capacidade, a coerência de resolver esse problema da Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê, pastor? O problema se alargou, se alastrou, porque as autoridades do nosso país não consideraram e não consideram, e muito menos respeitaram e estão a respeitar o regulamento interno da igreja. Nem o regulamento interno da igreja, nem a Constituição do nosso país. Por quê? Quando o senhor Valente Bezerra se rebelou contra a direção da igreja, a igreja de forma imediata notificou tanto o INAD quanto o Ministério da Cultura, para que os mesmos tomassem conhecimento de que o senhor Valente Bezerra não era mais bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, não sendo mais bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, não fazia mais parte do corpo eclesiástico da Igreja Universal do Reino de Deus e, consequentemente, não tinha mais legitimidade para, em momento algum, falar em nome da igreja. Assim sendo, a primeira vez que as nossas autoridades tomaram conhecimento de que o senhor Valente Bezerra saía por ali falando em nome da igreja, e por sua vez a igreja, tomando conhecimento disso, notificou as autoridades competentes, essas mesmas autoridades competentes, nomeadamente o Ministério da Cultura e a direção do INAD, de forma imediata já deveriam tomar as medidas cabíveis para que o indivíduo com o nome de Valente Bezerra não mais voltaria a falar em nome de uma instituição que está no nosso país de forma legal e reconhecida pelo Estado angolano. Como que se não bastasse, pastor? Esses indivíduos levantaram uma série de acusações, abriram um processo crime junto da Procuradoria-Geral da República. Depois de abrir esse processo crime junto da Procuradoria-Geral da República, os mesmos não deixaram nem a PGR trabalhar, nem o SIC trabalhar, e muito menos os tribunais trabalharem. Eles, com a força dos seus braços, começaram a fazer a justiça. Com a força dos seus braços, começaram a fazer aquilo que quem tinha que fazer seria o SIC, a PGR e os tribunais. O SIC, a PGR, os tribunais assistiam esses indivíduos a fazerem o trabalho que só eles poderiam fazer. Porque quando eles tomaram os templos, quando eles expulsaram missionários, não só dos templos, como até mesmo das residências, quando eles falsificaram documentos, quando eles se apresentaram agora como os legítimos representantes da igreja, eles estavam automaticamente passar na frente do SIC, na frente da Procuradoria-Geral, na frente do Ministério da Cultura, na frente dos tribunais, na frente desses órgãos todos. Ora bem, o que esses órgãos deveriam fazer? De forma imediata, deveriam, no mínimo, prender esses indivíduos. No mínimo, prender esses indivíduos.
o senhor Valente, o senhor João Bartolomeu, o senhor Feuner Batalha, e sem se esquecer do senhor João Leite, que também está dentro dessa cúpula, porque os cabecilhas são 4. É o senhor João Leite, o senhor Feuner, o senhor João Bartolomeu e o senhor Valente. Quando o SIC, a PGR e os tribunais viram esses indivíduos a passarem na frente da justiça, o mínimo que teriam feito seria prender esses indivíduos. Muito bem, o que nós assistimos? Não prenderam. Deixaram eles à solta, cometendo crimes, violando não só o regulamento interno da igreja, os estatutos da igreja, como violando as próprias leis do nosso país. Não só violando as leis, mas cometendo uma série de atrocidades e crimes à luz do dia. Muito bem, não fizeram nada, tá bom. Mas se eles quisessem de facto mesmo, a senhora falando, mas se eles quisessem de facto mesmo resolver o problema, já que não prenderam esses indivíduos quando cometeram crimes à luz do dia, pastor, no mínimo, o que as nossas autoridades deveriam fazer? Fazer o processo chegar até o tribunal. Uma vez o processo chegando até o tribunal, iriam chamar e ouvir não só os indivíduos que estão a acusar a igreja dos supostos crimes, como também chamar os indivíduos que estiveram na frente da igreja, na direção da igreja, no período em que os supostos crimes foram cometidos. E ali, mais uma vez, nós seremos obrigados a mencionar os nomes. Quem são os indivíduos que tiveram na direção da igreja no período do cometimento dos supostos crimes? Quem foram os indivíduos? Primeiro, o senhor João Leite. O senhor João Leite foi o primeiro. Depois, o senhor João Bartolomeu. Depois, o senhor Feuner Batalha. Depois, o senhor Valente Bezerra. Pastor, se as nossas autoridades querem resolver o problema, repito mais uma vez, a senhora falando, se as nossas autoridades querem de facto resolver o problema, pastor, se esses indivíduos da auto-intitulada Comissão de Reforma acusam a igreja, e as autoridades sabem e têm documentado os nomes daqueles que estiveram na direção da igreja no período do cometimento dos supostos crimes, então por que não deixam o processo chegar até o tribunal? Chegando até o tribunal, chamem a direção legítima da igreja, chamem esses indivíduos que estão a acusar a igreja, chamem também os indivíduos que estiveram na direção da igreja no período do cometimento dos supostos crimes. Repito, que é o senhor João Leite, o senhor João Bartolomeu, o senhor Feuner Batalha, a esposa do senhor João Bartolomeu e o senhor Valente Bezerra. Pastor, se as autoridades querem mesmo resolver o problema, por que não chamam esses indivíduos? A senhora me perguntando, por que não chamam esses indivíduos? Por que não colocam sentados nos tribunais esses indivíduos, pastor? O senhor João Leite, o senhor João Bartolomeu, a esposa do senhor João Bartolomeu, o senhor Feuner Batalha e o senhor Valente Bezerra. Por que não metem esses indivíduos sentados nas cadeiras dos tribunais para julgarem eles, para ouvirem eles do porquê que, se eles estavam na direção da igreja, onde é que eles estavam, afinal de contas, quando os crimes que hoje eles acusam foram cometidos? Por quê, pastor? Eu olhei para a senhora e disse, dona, essa pergunta a senhora tem que fazer diretamente nas autoridades do nosso país. Se querem de facto resolver o problema, então é simples. Pegam a direção legítima da Igreja Universal do Reino de Deus. A direção legítima, é necessário frisar aqui mais uma vez,
a direção legítima da Igreja Universal, o presidente legítimo da Igreja Universal do Reino de Deus é o senhor Bispo Antônio Correia, o presidente, e o vice-presidente é o senhor Bispo Ferraz, Antônio Ferraz. Esses são os representantes legais da igreja. Nesse preciso momento, o senhor Bispo Antônio Ferraz é o presidente interino da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Esses indivíduos que estão a aparecer por ali, não esquenta a cabeça, são maiúias, são cópias, são impostores, são indivíduos que estão a todo custo querer usurpar a direção da igreja. Então chamem, senhores da lei, senhores autoridades do nosso país, chamem os representantes legais da igreja, levam eles para os tribunais, chamem os indivíduos que estão a acusar a igreja do cometimento dos supostos crimes, levem até os tribunais, chamem também aqueles que estiveram na direção da igreja no período do cometimento dos supostos crimes, levem até os tribunais, que é o senhor João Leite, o senhor João Bartolomeu, a esposa do senhor João Bartolomeu, o senhor Felder Batalha e o senhor Valente Bezerra. Ponham esses indivíduos sentados nas cadeiras dos tribunais, ouvem cada um deles e depois cheguem a uma conclusão para sentenciar, para condenar. É simples, é fácil acharem o gatuno que estão a procurar no meio dessa situação toda. Essa foi a colocação dessa senhora. Agora, eu sou obrigado também a fazer uma outra pergunta em cima da pergunta dessa senhora. Por que então que as nossas autoridades não querem levar esses indivíduos dos tribunais? Se estão à procura do culpado, se estão mesmo à procura do criminoso, se estão mesmo à procura das provas para se fazer de forma clara justiça, por que não levam esses indivíduos nos tribunais? Por que as autoridades do nosso país dão asas ao senhor Valente, ao senhor João Bartolomeu, ao senhor Felder, de continuarem a cometer, diversos crimes? Por quê? Esses indivíduos, o senhor Valente, o senhor João Bartolomeu, o senhor Felder, falsificaram um documento e publicaram no Diário da República. O diretor nacional dos serviços notariais, ele havia afirmado na TPA que eles seriam responsabilizados criminalmente. Até hoje, eu não tomei conhecimento de que esses indivíduos foram chamados ou, no mínimo, ouvidos. Por quê? Se cometeram crime, cometeram e publicaram no Diário da República, desrespeitando a imprensa nacional, a imprensa angolana, e eles estão ali até hoje. Esses indivíduos cometeram um monte de crimes. A nossa televisão pública, TPA, continua a filmar eles, continua a fazer reportagens com eles, continua a colher entrevista deles e publicar. Se a TPA publica entrevista de indivíduos que cometeram crimes, por que os nossos tribunais não pegam esses camaradas, levam até as cadeiras dos tribunais, ouvem eles e cheguem a uma conclusão? Por que não se faz isso? Ora, não se fazendo isso, está a se violar o direito dos cidadãos angolanos, consagrado na Constituição da República do nosso país, a liberdade de consciência, a liberdade de crença religiosa, a liberdade de culto, porque os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, até o preciso momento, não estão a poder cultuar, exercer o seu direito constitucionalmente reservado e consagrado por causa do senhor Valente Bezerra, do senhor Felder Batalha, do senhor João Bartolomeu, que roubaram os templos e agora, através do apoio de algumas autoridades do nosso país, querem legalizar esse roubo. Então, um apelo para as nossas autoridades: senhores, vamos respeitar as leis do nosso país. Mais uma vez, o meu apelo.
mais uma vez o meu pedido. Lá se vão mais de um ano em que esse povo, o povo que doaram cada cêntimo para a construção desses templos, que esses indivíduos da auto-intitulada Comissão de Reforma que querem dar o golpe à igreja, querem tomar, os membros que doaram cada cêntimo, que algumas autoridades do nosso país criaram olho em cima dos templos que os fiéis construíram, os fiéis levantaram e ergueram. Esses fiéis, até o preciso momento, estão a ter os seus direitos violados. Autoridades do nosso país, pessoas do bem do nosso país, atendam o grito do povo, é justiça que o povo quer. O povo não está a pedir uma outra coisa senão justiça. Tudo que o povo quer é justiça. Senhores ministros do nosso país, autoridades do nosso país, senhor ministro da Justiça e Direitos Humanos, senhor presidente da República, senhor vice-presidente, senhora ministra do Estado, senhor procurador-geral da República, autoridades do nosso país, atendam o grito do povo. O povo quer nada mais do que justiça. Se roubamos, se cometemos crimes, se cometemos erros, como nos acusam, então nós estamos a pedir, nos levam no tribunal. Nos levam nos tribunais, junto com os indivíduos que nos acusam e com os indivíduos que estiveram na direção da igreja no período do cometimento dos supostos crimes, nos levem até os tribunais. É um pedido que nós estamos a fazer. Cometemos crimes, então nos levam até os tribunais. Não nos julguem e muito menos nos condenam em praça pública. Não façam isso, meus senhores. Todo cidadão tem o direito à justiça. Todo cidadão tem o direito de defesa diante de uma acusação. Até o preciso momento nós não conseguimos nem nos explicarmos e nem nos defendermos, porque até aqui estamos a ser julgados e condenados em praça pública. Ouçam-nos, por favor, autoridades do nosso país, ouçam-nos. Nossos direitos estão a ser violados. Nós doamos, erguemos, construímos, levantamos. Cada templo que tem aqui em Angola, templo da Igreja Universal do Reino de Deus, o templo do Macunuço, só são os fiéis que levantaram. O templo do Alvalade, o templo do Patriota, onde os gatunos estão lá dentro. Os gatunos estão lá dentro. Não foi o senhor Valente que construiu aquele templo. Não foi o senhor João Bartolomeu que construiu aquele. Aliás, esses indivíduos entraram miúdos na igreja. Entraram nenéns, bebês na igreja. Onde é que eles tirariam dinheiro para construir aqueles templos? Onde? Se entraram miúdos, nenéns na igreja, tirariam dinheiro aonde para construir a catedral do Morro Beto, a catedral do Patriota, a catedral... Aliás, eu pergunto, quem inaugurou a catedral do Patriota? Foi o senhor Valente? Foi o senhor João Bartolomeu? Quem inaugurou a catedral de Viana? Por amor de Deus, meus senhores, temos leis no nosso país. É apenas respeitarmos as leis e julgarmos cada caso de acordo às leis do nosso país. É só isso. Por que está a se esconder as leis e quererem julgar o caso da Igreja Universal do Reino de Deus usando um mecanismo que não sei de onde estão a vir? Por quê? Isso está a manchar o nosso país, está a manchar o sistema de justiça do nosso país, meus senhores. Todos nós somos angolanos. Queremos um país de sonhos, um país que dá gosto de se viver, um país que dá prazer de se viver, tem justiça para defender o cidadão, tem justiça para proteger o cidadão. O povo da Igreja Universal do Reino de Deus estão a se sentir desamparados pela justiça do nosso país.
Eles clamam por justiça há mais de um ano e até o preciso momento não são ouvidos, meus senhores. É justo isso? E o pior de tudo, são eles que construíram esses templos que hoje, esses senhores, João Leite, João Bartolomeu, Felder Batalha, Valente Bezerra e alguns marimbondos do nosso país querem roubar. É o povo que construiu. E mais do que o povo construir esses templos, meus senhores, esse povo que vocês estão a ignorar são eleitores. Esse povo que vocês estão a ignorar são eleitores. Não façam isso. Não metam o povo contra o nosso querido presidente da República, João Lourenço. Não façam isso, porque a postura de algumas autoridades do nosso país, e principalmente do diretor do INADI, do ministro da Cultura, a postura deles, nós conseguimos perceber claramente que parece que querem meter o povo da Igreja Universal do Reino de Deus contra o nosso querido presidente da República, João Lourenço. Não façam isso, porque isso não vai pegar. O presidente da República, quando foi empossado, ele falou que seria presidente de todos os angolanos, seja de quem é do EPLA, seja de quem é da UNITA, seja de quem é do FNLA, seja de quem é da Casa CE, seja de quem é católico, metodista, pentecostal, tocuísta. Ele falou, o presidente falou e todo mundo ouviu. O presidente João Lourenço falou que seria presidente de todos os angolanos. Param, meus senhores, de quererem meter o povo contra o presidente da República, porque esses maltratos que vocês estão a fazer com o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, percebe-se claramente a intenção de vocês quererem meter o povo da Igreja Universal do Reino de Deus contra o presidente da República, porque o povo votou no presidente da República, o povo elegeu o presidente da República. Hoje o povo grita por justiça, vocês querem abafar a voz do povo. O povo clama por justiça, vocês querem silenciar a voz do povo. E com isso, o povo começa a pensar que o presidente não quer lhes ouvir. O povo começa a pensar que o presidente da República está a ignorar o povo. Com isso, o povo começa a ter mágoa, ter raiva, ter ódio do presidente. Tudo por vossa culpa. Principalmente esses dois senhores que se pronunciaram na TPA e na TV Zimbo de forma errada. E o povo começou a sair às ruas a manifestar. Por isso, mais um apelo: autoridades do nosso país, atendam o grito desse povo, o povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Que fique bem claro, aliás, já está claro. Só algumas pessoas cabeçudas, desculpa o termo, é que não querem embutir isso na cabeça delas. O povo da Igreja Universal do Reino de Deus não aceitam o senhor Valente Bezerra como líder. Não aceitam, porque é um gasoseiro, é um indivíduo com um desvio gritante de conduta. E tem provas. Tem provas. O povo da Igreja Universal do Reino de Deus não aceita o senhor João Bartolomeu. O senhor João Bartolomeu já saiu de bispo da Igreja Universal do Reino de Deus há muito tempo. E o pior de tudo, quando você saiu, o seu indivíduo, quando você saiu, seja você João Bartolomeu, seja você Felder Batalha, a igreja vos ajudou, vocês saíram de bispo, a igreja vos ajudou, a igreja vos apoiou. Hoje vocês voltam a se apresentar como bispo. Quem vos consagrou como bispo? Será que vocês pegaram azeite, subiram no altar e se derramaram azeite da cabeça? Hoje, ser bispo é se derramar azeite na cabeça. Quem vos consagrou como bispo? Se vocês foram desligados a bispo da igreja, quem vos consagrou? Vocês erram. O senhor João Bartolomeu, você errou. Você sabe, conhece teu erro. Senhor Felder Batalha, você conhece teu erro. Quem voltou a te consagrar a bispo? Por isso é que aquela mamã falou: pastor, afinal de contas agora, quem consagra a bispo? Eu, o ministro da Cultura, ou então a igreja? Porque a igreja, por desvio de conduta, desligou o senhor Felder, o senhor João Bartolomeu, o senhor Valente. O senhor ministro aparece a dizer que agora o senhor Valente seria líder, seria o bispo e líder da igreja. Oi,
Agora, afinal de contas, as autoridades do país é que estão a consagrar bispo da igreja. Por isso é que a mamãe falou isso. Então tomam vergonha na cara, senhor Valente, senhor João Bartolomeu, senhor Fender. Tomam vergonha na cara, meus indivíduos. Ou abrem a vossa igreja, ou procuram trabalho, param de perturbar o povo da Igreja Universal, tomam juízo na cabeça. Poxa, vocês com cabelo branco não têm vergonha, causar os transtornos, os problemas que vocês estão a causar, não só na vida do povo da Igreja Universal do Reino de Deus, como no nosso país. Vocês não têm vergonha, mais velhos não têm vergonha. Vocês estufam o vosso peito, somos antigos, se são antigos já não têm juízo na cabeça, para saberem se colocar no vosso devido lugar. Por amor de Deus. Então, autoridades do nosso país, atendam. O grito desse povo da Igreja Universal do Reino de Deus são milhares. São eles que construíram os templos da igreja. E mais do que serem eles que construíram os templos da igreja, eles são eleitores, têm o direito de gritar. Presidente João Lourenço, pai da nação, nos ajuda diante do golpe que malandros querem aplicar contra a nossa igreja. Não silenciam o povo, não escondam o povo. Eu não sei quem é o camarada que está a dar ordens para não deixar o povo chegar até o Mato Grosso para clamar. Param de esconder o povo. O povo só quer falar com o presidente deles. Estão a esconder por quê? Vocês não querem atender o povo. Vocês, os irmãos mais velhos, não querem atender o povo. Então o povo são obrigados a irem até o pai. Se o irmão mais velho não quer atender, então ir até o pai. As autoridades que deveriam resolver não querem resolver. Parece que se associa, parece não, está claro. Que se associaram com esses criminosos da auto-intitulada Comissão de Reforma. Então eles agora estão indo até o pai da nação, o presidente da República para clamar. Vocês estão querendo esconder o povo por quê? Não querem que o presidente veja e ouça o povo por quê? Por que vocês não querem? Deixam, mas é o povo clamar. O povo só quer que o presidente lhes escuta, que o presidente lhes ouve. Porque se o presidente ouvir o povo, vocês que estão a dar cobertura, o senhor Valente, vocês que estão a dar cobertura, o senhor Fellner, que já não é bispo, Valente, que já não é bispo, João Bartolomeu, que já não é bispo, vocês estão a dar cobertura, vocês sabem que o presidente vai vos meter na cadeia, porque vocês estão a dar cobertura a criminosos. Por isso é que vocês estão a querer esconder o povo a todo custo. Batem o povo, querem matar o povo. Pessoas já partiram o braço, desmaiaram, estão agora a caçar o povo. Deram corrida do povo lá no Mato Grosso. O povo agora procurou um lugar, estão indo naquele lugar chotar o povo. O povo está orando na rua, estão chotando o povo. Agora vocês querem que o povo ore onde? Se os tempos vocês querem entregar a gatunos, vocês querem que o povo entre dentro da igreja e assistem gatuno a pregar? É isso que vocês querem? Por amor de Deus. Autoridades do bem do nosso país, por favor, nos ajudem a fazer com que o grito do povo da Igreja Universal do Reino de Deus chegue até o nosso presidente da República. Porque o que alguns indivíduos, algumas autoridades do nosso país estão a fazer, parece que querem meter o povo contra o presidente. E isso não pode acontecer. Se tem alguma autoridade do bem que está me ouvindo nesse momento, se tem alguma autoridade, algum ministro, algum governador, algum procurador, algum secretário de Estado do bem que está me ouvindo nesse momento, por favor, pegue o grito do povo, o clamor do povo, leva até o nosso presidente, porque eu tenho certeza que se o presidente ouvir e saber descobrir tudo o que estão a fazer com o povo, esses marimbondos que estão a dar cobertura, o senhor Valente, o senhor João Bartolomeu, o senhor Felder, vão mamar. Então, por favor, autoridades do bem, levem a verdade até o nosso querido presidente, porque não podem manchar a imagem do presidente por causa de indivíduos gasoseiros que estão ali escondidos no nosso país. Esse é o meu apelo, porque a colocação, a pergunta que essa senhora me fez, olha, me deixou pensar muito, me deixou refletir muito. Vamos se posicionar autoridades do bem do nosso país. Que Deus abençoe Angola,
que Deus abençoe todos os angolanos, que Deus abençoe o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, que Deus abençoe a sociedade angolana e que o nosso país seja abençoado e que a justiça de Deus seja feita. E aqueles malandros que querem estragar o nosso país, que a mão poderosa de Deus alcance esses indivíduos para colocar de lado e que no lugar deles, Deus venha usar o presidente da República para colocar pessoas honestas. Precisamos de ministros honestos. Precisamos de autoridades honestas. Que o nosso bom Deus ilumina o presidente da República para nomear autoridades honestas para sentarem nas cadeiras de decisão do nosso país. Essa é a nossa oração e nós temos a certeza absoluta que esse espírito de corrupção, de impunidade, de amiguismo, de favoritismo no nosso país está com dias contados. Com dias contados. Que Deus abençoe Angola e um forte abraço.